Olá pessoal, aqui é o professor de matemática Éder Bruno do Pré-Vestibular Municipal de Belém e vamos falar agora das operações com intervalos reais, enfatizando a união e a interseção, na nossa aula de número 10. Acompanhe comigo. Operações com intervalos reais. A primeira operação que vamos trabalhar é a operação de união. Para isso, nada melhor do que um exemplo. Vamos ler. Se A é igual, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 2 e x é menor que 3, e o B, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 1 e x é menor que 4, determine a operação A união com B. Então perceba que ele me deu dois intervalos, o intervalo A e o intervalo B. Para nós fazermos a operação de união, nós temos que representar na reta real os dois intervalos. Então, vamos colocar aqui o intervalo A e logo embaixo o intervalo B. Então, vamos representar o intervalo A na nossa reta. Nós temos aqui o meio como se fosse o zero. Tá? O que eu fizer para a reta de cima, que é a reta A, eu tenho que fazer para baixo a reta B. Tem que usar o mesmo padrão. Então, no intervalo A, nós temos como extremidade menos 2 fechado, porque tem o igual, e o 3 aberto. Então, menos 2, 2 unidades à esquerda do zero, bem aqui fechado, ó, e 3, a 3 unidades à direita do zero, aberto. Então, esse é meu intervalo A, que eu considero. Tudo bem? Já o intervalo B é a mesma coisa. E fala que x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 1 e menor que 4. Então, 1 e 4. 1 está bem aqui, é fechado, e 4 é aberto. Por que 1 é fechado? Por causa da presença do igual. Ó. X é maior ou igual a 1. Então, se é igual a 1, 1 entra. A mesma coisa aqui, fala que x é menor que 4. Se é menor que 4, não está incluindo 4. Logo, o intervalo fica aberto. Claro, todos os números reais compreendidos entre 1 e o 4 devem ser considerados. E agora vamos fazer a reta A união com B. Mas vamos lembrar primeiramente o que é a união de A com B. Acompanhe comigo. A união com B é um conjunto formado por x elementos, tal que esses elementos x têm que pertencer a A, ou esses elementos x têm que pertencer a B. Então, perceba que a presença do ou é o que tem no A ou o que tem no B. Então, unir é juntar, é você pegar tudo. Então, unindo o A com B, você vai ter todo esse intervalo, que vai da extremidade menos 2 até o 4. Toda essa região aqui. Então, pegando os dois intervalos e juntando, nós temos como extremidade o menos 2 e o 4. Perceba que aqui o menos 2 está fechado. Quando eu venho descendo, não tem ninguém aqui embaixo na reta B para eu comparar com ele. Então, logo esse menos 2 desce do jeito que está. Se está fechado, desce fechado. A mesma coisa aqui no 4. Ó. O intervalo dele é aberto. Se você jogar lá na reta A, não tem ninguém para comparar, porque na reta A, o intervalo vai até o 3. Então, não tem ninguém para comparar com o 4. Então, ele desce do jeito que está. Se está aberto, desce aberto. Se tivesse o 4 fechado, desceria fechado. Então, esse meu intervalo aqui representa todos os números reais que pertencem a A ou pertence a B. Então, represento dessa maneira. Tudo bem? Então, essa é a união com B. Então, vamos representar a nossa resposta. A união com B é um conjunto formado por x pertence aos reais, tal que... Agora, olha só. Os x que me interessam são esses que estão compreendidos entre o menos 2 e o 4. Então, está aqui, ó, x tem que ser maior ou igual a menos 2, já que é fechado, e x tem que ser menor que 4. Não põe o traço de igual, porque o intervalo A é aberto. Na forma de cochete, ficaria fechado em menos 2, olha o cochete fechando no menos 2, e aberto no 4. Perceba que o cochete está virado de costas para o 4. Tudo bem? Então, esse é o nosso exemplo 1. Exemplo 2. Se o intervalo A é x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 5 e x é menor ou igual
a menos 2. Então, perceba que as duas extremidades serão fechadas, por causa do igual. E o intervalo B, x pertence aos reais, então que x é maior ou igual a 0 e x é menor que 6, determine a operação A união com B. Então, vamos representar na reta os dois intervalos A e B. Então, tiramos aqui como representação o 0, como se fosse bem aqui no meio. Então, o intervalo A é fechado no menos 5 e fechado no 2. Então, aqui você tem ó, menos 5 fechado e menos 2 fechado. Então, esse é meu intervalo A. Já o intervalo B, ele é fechado no 0, perceba que tem o igual aqui, ó, que é fechado, e aberto no 6. Lembrando, é fechado quando tem o igual embaixo, que é esse tracinho. Não tem o traço do igual, é aberto, tá ok? Então, nós temos aqui no intervalo B, o 0 fechado e o 6 aberto. Então, esse é meu intervalo real B. Agora, ele quer que você faça a união. Unir é juntar todos os elementos que pertencem a A ou que pertencem a B, juntando todo mundo. Então, juntando, você tem toda essa região, ó, que pega o A e o B. Perceba que A e B não tem nenhum contato, ó. Eles estão espaçados aqui, ó. Tem um espaço entre eles. Então, a união é você pegar o A e juntar, literalmente, com o B. Então, você tem aqui, desce do jeito que está. Se está fechado aqui, no menos 5, fica fechado. Se está fechado no menos 2, desce fechado. Mesma coisa aqui no 0 fechado e no 6 aberto. Então, esses são os meus intervalos que fazem parte da união de A com B, cuja resposta ficaria x pertence aos reais tal que... Aí eu primeiro pego e escrevo esse intervalo aqui, ó. Lembrando que o x está aqui no meio. Então, x é maior ou igual, né? Que é fechado a menos 5. E x é menor ou igual a menos 2. Ó. Igual porque é fechado no menos 2. Aí, como eu tenho uma outra resposta, eu coloco ou. É importante você colocar esse ou. Aí você tem a outro intervalo que faz parte da resposta, que o x está aqui no meio. Lembrando que tem que ser maior ou igual a 0, que é fechado, e menor que 6. Beleza? Outra maneira de responder é na forma de cochete ou forma de intervalo, olha, que é inclusive a forma que todo mundo gosta de representar. Fechado no menos 5, ó, e fechado no 2. Ou esse ou, lembrando que é a operação de união, ó, que você tem que unir os dois intervalos porque fazem parte da união. Então, união com essa outra resposta, fechado no 0, ó, e aberto no 6. Lembra que eu disse que quando é aberto eu posso representar com parêntese? Com parêntese ou com colchete virado de costas. Nesse caso, eu representei com parêntese. Beleza? Vamos para o exemplo 3 aqui. Se o intervalo A é x pertence aos reais, tal que x é maior que 1 e menor ou igual a 5, e o intervalo B, x pertence aos reais, tal que x é menor que 3, e o intervalo C, x pertence aos reais, tal que x é maior que 6 e x é menor que 7, determine A união com B, união com C. Então, ele quer que você faça a união dos três intervalos aí, A, B e C. Então, vamos lá representar na reta real os três intervalos, indicando aqui esses traços vermelhos como se fosse o 0, né, que é o ponto de referência. Então, representando o intervalo A, ó, x é maior que 1. Então, nós temos a extremidade do 1 aberto e menor ou igual a 5. Então, na extremidade 5, o intervalo vai ser aberto. Então, temos o intervalo real aberto em 1, fechado em 5. Já o intervalo B, ele fala que x é menor que 3. 3 está bem aqui. Se é menor que 3, o intervalo vai ser aberto. E menores que 3 são todos que estão à esquerda do 3, que vai direto para o menos infinito. Já o intervalo C, nós temos aberto em 6 e aberto em 7. Está aqui, ó, 6 aberto, 7 também aberto. Esse é meu intervalo. Beleza? Está aí os três intervalos A, B e C. Agora, vamos fazer a representação na reta da união desses três intervalos. Então, unir os três intervalos, o que é? Juntar tudo que tem no A, ou que tem no B, ou que tem no C. Colocar tudo aqui.
Então, veja, nós temos aqui essa parte que vai do 5, toda essa região deve ser considerada, e claro, se eu juntar com esse outro intervalo, vai embora para o menos infinito. Então, vai desde aqui do 5 e vai embora, né, para cá, para a esquerda. E nós temos também a outra parte que nós temos que juntar, que é esse outro intervalo, que é de 6 a 7. Aqui, olha, o 5 é fechado. Então, descendo, ó, não tem ninguém com ele aqui embaixo para comparar, ele desce do jeito que está fechado. A mesma coisa no 6 e no 7. Ó. Não tem ninguém aqui na direção do 6 e do 7. Então, eles descem do jeito que estão abertos nos dois. Claro, unindo esses três intervalos, nós temos aqui essas duas partes. A primeira parte vem do menos infinito até o 5 fechado, ou a outra parte aberta em 6 e aberta em 7. Então, vamos representar na forma analítica e depois na forma de colchete. Na forma analítica, a união dos três intervalos é x pertence aos reais. Então, o primeiro momento é esse. Ó. X tem que ser menor ou igual a 5, porque é fechado. Ou, porque você tem uma outra resposta, x tem que ser maior que 6 e menor que 7. Ó. Perceba que é aberto. Perfeito? Na forma de intervalo, ó, que vem do menos infinito, claro que é aberto até o 5 fechado, ou, que é a nossa união, que vai do 6 aberto ao 7 aberto. Perceba que nas duas extremidades o colchete está virado de costa, que indica aberto nos dois extremos. Perfeito? Bom, agora vamos falar da interseção. Interseção entre intervalos reais. Primeiro exemplo. Se A é o intervalo que fala que x pertence aos reais, tal que x é maior que 2 e menor que 5, já o intervalo B, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 3 e menor que 8, determine a interseção. Ó. Perceba que a interseção é representada pelo U virado de cabeça para baixo, né? Então, representando na reta real os dois intervalos, A e B, nós temos aqui o A, que é aberto em 2 e aberto em 5. Tá aqui, ó. Aberto em 2, aberto em 5. Já o intervalo B é fechado em 3, ó, e aberto em 8. Fechado em 3, aberto em 8. E vamos fazer a reta da interseção. Mas vamos lembrar primeiramente o que é a interseção entre dois conjuntos ou entre dois intervalos. A interseção com B é um conjunto formado por x elementos, tal que esses elementos pertencem a A e esses elementos pertencem a B. Perceba que aqui na interseção, a conjunção que prevalece é o E. É o que tem no A e também tem no B. Então, perceba que a parte que tem comum aos dois intervalos é essa área aqui, ó, que vai do 3 ao 5. Né? Agora, vamos lembrar. O elemento só faz parte da interseção se ele satisfizer essa condição aqui de cima, que ele tem que pertencer a A e também pertencer ao B ao mesmo tempo. Vamos ver se o 3 satisfaz essa condição da interseção. O 3 pertence ao intervalo A? Claro que sim. Com certeza o 3 está entre o 2 e o 5. E aqui embaixo, olha, o 3, a bolinha está fechada, significa que o 3 pertence a esse intervalo. Então, como ele pertence aos dois intervalos, então a bolinha no 3 da interseção vai ficar fechada, já que o 3 faz parte, é elemento comum aos dois. Já no caso 5, eu não posso afirmar a mesma coisa. Perceba que o 5, a extremidade aqui, ó, está aberta, então o 5 não pertence ao intervalo A, mesmo aparecendo aqui. Tudo bem? Apesar do 5 pertencer ao intervalo B, porque com certeza o 5 está aqui, ó, nessa parte que eu risquei de amarelo, com certeza o 5 está entre 3 e 8, mas ele não pertence ao intervalo A. E lembre-se que só entra na interseção se pertencer a A e pertencer a B ao mesmo tempo. Como não pertence a A, então ele não vai fazer parte da interseção 5, então o intervalo tem que ser aberto. Agora, toda essa região, toda essa área aqui, que está destacada, é comum aos dois intervalos. Então, nós temos um intervalo a ser considerado que é entre 3 e 5. Beleza? Bom, a resposta ficaria assim na forma analítica.
A interseção com B é x pertence aos reais, está o quê? X, olha só, é maior ou igual a 0, ó, que é fechado, e menor que 5. Não tem igual porque é aberto no 5. Na forma de colchetes, ficaria fechado o colchete no 5, melhor, fechado no 3, e colchete de costas, né, aberto ao 5. Tranquilo? Muito fácil a interseção. Vamos ver esse exemplo 2 aqui. Se o intervalo A é x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 1 e x é menor ou igual a 4. Já o intervalo B, x pertence aos reais, x é maior ou igual a 4 e menor que 6. Determine a interseção de A com B. Tá? Então, vamos representar na reta os dois intervalos. Localizamos aqui nosso ponto de referência, que é o 0. Então, o intervalo A, ó, é aberto em menos 1 e fechado no 4. Né? Tem o igual aqui, ó, fechado no 4. Então, esse é o meu intervalo A. Já o intervalo B, que eu vou representar aqui na reta B, ele é fechado no 4, ó, maior ou igual a 4, ó, fechado no 4, e aberto no 6. Ó. Opa, perdão, vamos lá. Acabei voltando. Tá aqui, cheguei. Aberto no 6, ó, tá? Então, voltando aqui só para você ver. O 6 aqui, aberto. Então, você tem esse intervalo que vai de 4 a 6. Representando agora na reta a interseção com B, perceba que a parte comum aos dois intervalos é apenas um elemento, olha, que é o 4. Então, veja só. Então, a interseção é um conjunto unitário, porque só tem um elemento comum, que é o 4, que pertence ao A e ao B ao mesmo tempo. Então, por isso que eu coloco uma bolinha fechada. Professor, e se aqui em cima tivesse aberto e aqui embaixo fechado? Ficaria aberto. Se tivesse aberto embaixo e fechado em cima, ficaria aberto. A única situação em que fica fechado é se pertencer aos dois, se os dois estão fechados. Perfeito? Logo, então, a interseção com B é formada só por um elemento, que é o 4. Tranquilo? Exemplo 3. Se o intervalo A, nós temos aqui, ó, aberto em menos 2 e fechado no meio, e o intervalo B, x pertence aos reais, porque x é maior ou igual a 2 e x é menor ou igual a 5, determine a interseção com B. Então, vamos representar na reta real os dois intervalos. Então, tirando como referência aqui o 0, nós temos o primeiro intervalo que é aberto no menos 2, ó, bolinha oca, e meio. Meio está entre 0 e 1, ó, na verdade, ó, fechado. Então, nós temos aqui uma bolinha fechada. Então, está aqui meu intervalo A, intervalo real. Já o intervalo B, olha, é o intervalo que é fechado nas duas extremidades. Ó. Tem igual. Ó. Então, fechado no 2 e fechado no 5. E eu quero fazer a interseção. Lembra que a interseção são os elementos comuns. Você tem algum elemento comum? Se eu pegar essas duas retas aqui e jogar uma sobre a outra, será que elas vão se encontrar, esses dois intervalos, esse verde e esse amarelo aqui? Claro que não, né? Então, a interseção entre A e B é um conjunto vazio. Então, esses dois conjuntos são chamados de disjuntos. Professor, o que são conjuntos disjuntos? São aqueles que não possuem elementos comuns, ou seja, a interseção é vazio. De fato, existe um buraco entre eles, uma parte vazia aqui, ó. Não tem nenhum contato, diferentemente dos outros exemplos. Tudo bem, pessoal? Então, vamos ficar nossa aula por aqui. Na próxima aula, vamos falar da operação de diferença entre intervalos reais. Um grande abraço a todos.